Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal conversando com mulheres que atuam na cultura goiana. Este é um projeto que foi contemplado pelo edital número 6 de 2023, Produção Audiovisual, Desenvolvimento e Finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Nós estamos aqui hoje com a Michele Santos, ela que é roteirista e produtora. Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite e contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho para a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite e fazer parte desse projeto magnífico, assim, que eu acho super importante que as pessoas entendam e conheçam mais sobre a produção de mulheres, né, no audiovisual. Exatamente. A nossa luta é essa, né? A inserção, dar vez e voz mesmo às mulheres, né? Para que cada vez mais elas tenham força, para que, se desejarem, serem atuantes também, assim como vocês, que a gente tem o prazer de trazer aqui. Então, é de suma importância e eu te agradeço demais o nosso convite. Bom, primeiro eu quero falar da sua formação, né, Michele? Uhum. Porque você, eu vi no seu release, você é formada em design gráfico pela UFG. Isso, eu me formei na FAV. E é uma formação que as pessoas não têm, assim, de primeira, muitas mulheres, né? Não têm de primeira opção, não pensam muito sobre isso. O que te levou a escolher essa faculdade? Então, aí já entra em todos os meus interesses, assim, porque eu sempre me interessei por... Porque além de roteirista e produtora, eu sou ilustradora, né, artista 2D. E eu sempre me interessei por arte, desenho e também, aí depois a gente chega na área de jogos, né? E aí, do catálogo que tinha de cursos na UFG, eu senti que esse era o que eu mais dialogava, ainda que teve todos os desafios, assim, todas questões de enquadrar isso dentro das minhas expectativas, né? Porque o curso de design gráfico, ele é voltado, às vezes, muito para o editorial, muito para o impresso, mas ele te dá um arcabouço para você atuar em várias áreas, até mesmo no audiovisual. Bacana demais. Quando você era criança, você já tinha aptidão ali para o desenho? Você começou assim? Sim, o interesse, né? E aí, ia ali, rabiscava e corria atrás, assim, de me expressar, sem ter uma formação específica, né? Claro, criança e tal. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu também fiz um curso no Basileu, de artes visuais. E aí, eu fui entrando, assim, me profissionalizando. Eu também tinha feito um curso no Senai, assim, que também é na área de design gráfico, é um curso de arte finalista na época, que era voltado para abraçar pessoas de classe baixa e tal. E foi importante também para eu conhecer, enfim. E a faculdade tem essa coisa também de ensinar a gente a aprender, né? Que é muito verdade. importante. E quando você era pequena, você teve esse incentivo no seu seio familiar, dos seus pais? Ou, não, tá desenhando ali, mas não vai dar em nada? Ou não, eles viram que você tinha algum talento específico assim e te incentivaram? Então, eu venho de uma área periférica, né? De Aparecida de Goiânia. E a gente era muito simples e tal, e de classe baixa e tal. E via, né, uma dificuldade. Meus pais, eles viam meu interesse, mas não tinham como incentivar, né? E assim, minha mãe até... nessa região que eu morei lá até meus 25 anos, até a minha formação, assim, o último ano da faculdade, eu não tinha acesso à internet lá, porque é uma região que não chegava à internet. Então, mesmo na infância, assim, as coisas eram bem difíceis. E aí minha mãe, tipo, eles queriam muito incentivar a gente, mas não tinha como. Então, às vezes ela achava livro no lixo e ela levava, e aí aquele livro ali, por ter algumas ilustrações, eu ficava, assim, horas tentando reproduzir e tal. Então, eles tentaram incentivar ao máximo, assim. Mesmo assim, eles nunca me cobraram, por mais que a gente era numa situação complicada, eles não me cobraram, tipo, você tem que ir procurar um emprego estável e tal. Eles nem entendiam exatamente o que era o design gráfico, o que eu ia fazer. Aí eu falava, vou mexer com sites. Aquela coisa assim. Bem simplificada, né? Resumindo. Mas assim, eles sempre confiaram porque eu já comecei a trabalhar desde nova, né? Eu fiz esse curso no Senai, aí eu já fui trabalhar numa gráfica e tal. Então eles entendiam que ali era uma fonte de recurso e tal. Não sabiam aonde eu queria chegar, mas entendiam que eu estava traçando um rumo, assim.
Não, muito bacana. E lembrando, assim, que a gente está falando de mulheres que atuam no cenário Uhum. cultural, e a gente tem que lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E Isso. dar visibilidade, então, para todas essas mulheres. E eu quero falar de um projeto muito bacana seu, que é um trabalho na Woman in Games, né? Uhum. Que é uma ONG mundial que capacita e celebra mulheres talentosas, assim como você, em jogos e esportes eletrônicos. Fala um pouquinho pra gente sobre como que funciona e como que foi a sua entrada. Então, o Woman Games, como você explicou, é uma ONG que é uma rede de colaboração de mulheres. Eu fiquei sabendo porque a gente começou um movimento nos últimos anos aqui em Goiânia de tentar viabilizar que criadores que hajam linhas de incentivo na área de jogos aqui. Daí, ano passado, assim, eu comecei a atuar ativamente, porque saíram os editais, e aí saiu a Paulo Gustavo, e aí a gente viu que a Abra Games, que é a Associação Nacional, ela, enfim, teve uma pressão para colocar games na linha do edital no modelo nacional. Só que era de escolha das prefeituras dos estados se ou não usar essa linha de games e tal. Tanto é que tem alguns lugares que não tem a linha de games. E aí a gente foi lá pressionar a Yara, enfim, pressionar a galera para colocar e ter essa linha de incentivo aqui, porque é muito importante. É uma oportunidade para surgir e Nossa. começar, né? Para os iniciantes, né? Aí, com essa movimentação, eu fiquei pensando, nossa, seria legal a gente focar também em mulheres aqui. E aí eu busquei algumas iniciativas e achei o Women Games, que é um movimento muito grande, assim, mundial e tal. Uhum. E eu sou embaixadora, né? As embaixadoras, elas passam por um processo de candidatura, que eles vão avaliar o portfólio, sua motivação e como você atua na sua comunidade. E aí, enfim, eu fui aprovada faz, eu acho que 2 meses ou um mês. É Então, bem eu recente. ainda tô me inteirando, assim. Inclusive, semana que vem vai ter a palestra anual, que dura um workshop anual, né? Que dura alguns dias, que Vai ser aqui aí... em Goiânia? Não, não é online. Ah, sim. E aí é para formação dessas embaixadoras, mostrar o que tem linha de incentivo, porque tem alguns incentivos financeiros, mas são poucos. Mas a questão é criar essa rede de força de trabalho, assim, que são mulheres que eu posso buscar alguém ali da Espanha, alguém ali da França, para fazer uma mentoria aqui com as meninas daqui. Então, a ideia é, tipo, a gente não se. Isso é muito importante, eu acho que a gente não se sentir isolado. Uhum. A visibilidade de publicitar, enfim, dar visibilidade que existem mulheres trabalhando com jogos, existem mulheres na cadeia de jogos. E a gente se comprometer, as embaixadoras se comprometem a fazer ações, né? Que às vezes pode ser falas, mas o meu propósito, assim, que é o meu sonho, e eu tô tentando, eu entrei na Goiás agora com um projeto assim, que é criar um projeto de incubação e mentoria aqui, e que gere um fundo de criação, né? Assim, a gente pegar 10 projetos liderados por mulheres, formar essas mulheres, dar um incentivo para essas mulheres fazerem o projeto, né? Que seria uma demo de jogo, capacitar elas e depois inserir essas mulheres em rodadas de negócio para que viabilizar, né? Fazer uma demo e viabilizar para que isso se torne um projeto maior para elas. Então, a questão é plantar essa semente, que às vezes vai demorar um pouco, né, pra gente. Porque plantar semente é esperar um pouco, É né? isso. Mas aí a gente vai ver ali no futuro um impacto maior. E quando você participa de encontros gamers, assim, você sente um pouquinho de preconceito por parte. Porque, né, jogo parece que é um universo totalmente masculino ali. Você sente um pouco de preconceito do pessoal? Então, tem essa questão de que a história dos computadores, né, a história da programação, e é uma área, né, muito dominada pela programação e tal, ela começa por uma força feminina, né? A Ada Lovelace, né? Uhum. Que criou o primeiro programa de computador e tinha muitas representações de mulheres antes. E aí, com o tempo, também existia uma questão do papel da publicidade de tirar a mulher desse como público consumidor, como público criativo e tal. E aí, agora a gente tem, né, esse cenário que é de 30% dos cargos na indústria de jogos são de mulheres. Enquanto
as consumidoras representam, sei lá, 55%, 58%. Então, é desigual, né? É uma discrepância. Né? E se a gente for falar aqui sobre os cargos de liderança, esses valores são bem piores, assim, né? Então, é uma área dominada por homens, por causa desse aspecto da programação, e também na área criativa a gente sabe que também é dominado por homens. E até engraçado, né? Em 2014 eu fui num evento de jogos, SB Games. É um evento importante de acadêmico, mas que também é promovido por escolas de programação e tal. E eu vi uma palestra, foi um ano que teve uma coisa chamada Gamergate, que foi uma onda de assédio e misoginia direcionada a mulheres criadoras de jogos na internet. E se vocês procurarem bem, também é a raiz de alguns radicalizações que geraram QAnon e coisas assim. Então, meio complicado. E 2014, 2015 estava tendo isso. E aí eu fui nesse evento. E aí eu estava um pouco intimidada de ir no evento. E tinha muitos homens, assim, a maioria eram homens, mulheres eram, tipo, de contar nos dedos. E aí a palestra mais importante e a principal que teve foi sobre mulheres na indústria de jogos. E foi muito legal ouvir aquilo, assim, tipo, a importância das mulheres. E eu olhei assim e fiquei um pouco, nossa, será que isso vai ser bem recebido no contexto que a gente está hoje? E aí o pessoal aplaudindo e tal, eu, que legal, uma plateia majoritariamente masculina. Só que aí a questão, e aí eu me senti aliviada e confortável nesse acolhimento. Só que o palestrante era um homem. Aí também, assim, um passo de cada vez, né? Assim, já foi importante, assim, aquelas pessoas ali serem sensibilizadas sobre a importância. Mas, assim, é importante que haja representação, haja mulheres ali, e mulheres diversas. E seja entendido a mulher cis, a mulher trans, enfim. Elas tenham oportunidades. E eu vejo que isso também se dá, às vezes... tem toda uma questão cultural, mas também tem a questão de, tipo... Às vezes, para nós mulheres, é muito difícil, às vezes, a gente adentrar uma carreira que é arriscada e tal. Com certeza. E aí, com a solidificação dessa carreira, com a gente mostrar que existe possibilidade de renda e de se estabilizar nessa carreira, vai ser mais viável para uma mulher, né? Uma mãe solteira, uma mulher trans que às vezes não tem uma oportunidade de trabalho e não tem muita oportunidade de errar, né? Se ela tem uma oportunidade de trabalho, ela agarra porque ela não tem muitas oportunidades. Então, a gente tem que mostrar que é uma carreira possível, que tem oportunidades, né? Inclusive... para muitas crianças, né, meninas em específico, que gostam de jogar, não pensam que é uma possibilidade trabalhar com isso no futuro, né? Levam só como passatempo ali, mas é uma possibilidade de profissão, né, para o futuro. Então, é bom difundir esse trabalho que vocês fazem, de criação de jogos mesmo. E como que funciona por exemplo, você trabalha para uma produtora? Não, eu tenho minha própria produtora de jogos. Que aí tem uma história longa sobre isso, mas atualmente eu me foco mais em produzir meus próprios jogos, assim, eu me identifico mais nisso, mas... Então, isso que eu queria te perguntar, o que você leva em consideração na hora de criar um jogo, né? O que você procura como elemento-chave, que você acha que tem que ter? Conta um pouquinho desse processo de criação. Então, eu tenho me atraído mais eu gosto muito de contar histórias e agora eu tô trabalhando com meu marido e isso é a força que agrega, assim, que nos une. É contar histórias. E eu gosto muito desse poder da mídia interativa de contar histórias e colocar o jogador, né, que seria o espectador, mas como agente. Então, eu acho que a gente consegue aprofundar temas mais complexos, criar um tipo de empatia, um tipo de visão diferenciada, um reposicionamento, né, da pessoa ali, agora na ação. E eu levo isso em consideração, assim, eu estou mais interessada em usar os jogos como uma expressão artística, apesar de que, sim, eu quero uma remuneração, eu quero um dinheiro, mas, assim, eu olho o fator comercial, mas olhando para um público que enxergue essa potência do jogo, porque o jogo ele pode ser atribuído a vários segmentos, né, áreas, né, a gente vê aí o jogo usado na educação, o jogo usado na saúde,
o jogo de entretenimento. Eu estou nessa área do entretenimento, mas eu tô num nicho que a gente chama de indie games, que são jogos menores, que às vezes dá um espaço para experimentação maior, porque não está associado a estratégias de negócios mais robustas e marcas mais robustas. E aí envolve mais ativamente o criador ali, equipes pequenas. Então, eu tô mais nessa linha do indie game. Mas a área de jogos ela é muito ampla. Tem essas oportunidades em grandes empresas. E aí agrega várias áreas do audiovisual, do roteiro, da programação, da física. Assim, é muito amplo. E só para eu entender um pouquinho, esses jogos que você falou, indie game, eles são voltados para o público infantil ou para o público adulto? Isso independe, assim, depende do propósito do criador, né? Assim como um filme, ele pode ser infantil ou pode ser adulto. Eu gosto mais de falar com um público acima dos 16 anos, porque eu estou trabalhando alguns temas complexos, até o jogo que eu estou desenvolvendo, o Neve. Ele vai falar um pouco sobre... Ele vai pegar um mote assim, do sci-fi, da ficção científica, mas para falar sobre o universo do trabalho, do mercado de trabalho, as mulheres no mercado de trabalho. Então, eu pego, assim, para trabalhar temas complexos, essa linguagem artística mesmo, né? Muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Penguin Content, porque você fez ali uma produção, né, para o Show da Luna, que é um programa querido pelas crianças aí, que fez muito sucesso, inclusive. Conta pra gente como você colaborou na série. Então, esse é o meu outro braço. Assim. Eu sou um polvo cheio de braços. Que é a área de arte, né? Que aí eu faço ilustração para séries, para filmes. E eu já trabalhei muito com o pessoal aqui da Mandra, e aí tive essa oportunidade de colaborar com a 8ª temporada do Show da Luna. Eu já estava acostumada a trabalhar aqui com o pessoal de Goiânia, né, de Goiás, e aí eu entrei nessa linha que é o pessoal lá de São Paulo e tal, que já é uma série que ela já está muito consolidada, né, eu entrei já na 8ª temporada. E é uma outra linha de trabalho, porque já tinha muita coisa pronta aí para um artista, né? Vou desenhar o cenário, que meu foco é o cenário, né? Desenvolver o cenário. Você não partia do zero, né? Já existia muito material pronto, então é um trabalho assim que você vê que tem uma coletividade, um banco de trabalho dos artistas anteriores que você tem que respeitar e consultar. Então, é muito legal, assim, uma experiência muito diferente do que eu tinha aqui, né? Que era de começar uma série do zero. E eu achei muito legal. E, claro, né? O Show da Luna é um xodó, assim. Desde criança, eu assistia os projetos, assim, os primeiros projetos da Penguin Content, que eu acho que era Kika. Era um desenho que... Kika! Adorava Kika. Minha filha, inclusive, que tá aqui nos estúdios, assistia a Kika. E adoro o Show da Luna também. Muito bacana. Bom, Michele, a Fanbase Games, o estúdio da qual você foi cofundadora, né? Teve 3 jogos vencedores no concurso Sebrae Desenvolvimento de Jogos Empreendedores. Foi um passo bem legal para a sua carreira, com certeza, sem sombra de dúvidas. Fala pra gente sobre esses prêmios, a importância deles na sua carreira e como que foi desenvolvê-los. Não, então, a Fanbytes, ela era um estúdio de jogos aí nesse conceito indie também, né? Um grupo pequeno, que era com o João, o Gustavo e a Bulas, né? E nós cofundamos, foi uma ligação muito inusitada, assim, que a Bulas, ela postou no Facebook. Quem quer montar um grupo de desenvolvimento de jogos? Aí me marcaram lá, eu falei, eu. E a gente nem se conhecia muito bem, né? O nosso grupo. E aí a gente foi e, tipo, na primeira reunião, assim, a gente já sentiu uma energia legal, assim, de tipo, essa galera aqui vai tirar coisas do papel. E aí a gente começou a desenvolver um jogo que a Bola já tinha desenvolvido, a gente ia repaginar ele, que é o Pizzamania, que aí depois a gente vai lançar. E a gente foi trabalhando e tal. Aí, concomitantemente a isso, saiu esse edital da Sebrae, né? Que era para fazer jogos para aquela plataforma do Desafio Sebrae. O desafio de universitários, né? E aí, assim, os valores eram muito bons de premiação para os finalistas. E aí a gente participou um ano
e passou, e foi contemplado e tal, e a gente falou, nossa, assim, já é legal, você está começando alguma coisa, e você ter um reconhecimento, falar, isso aqui tem qualidade, já anima, né? A gente tinha acabado de se conhecer e tal. E aí a gente foi participando em anos posteriores, e esses jogos, eles são, assim, mais voltados para a educação. Era educação financeira, empreendedorismo, que é, como eu te falei, né, assim, os jogos podem ser aplicados em várias coisas, e eu estava fazendo um jogo de entretenimento, que era o Pizza Mania, que é um jogo mais, que a gente chama de hipercasual, né, esses jogos de celulares rápidos, que distrai a gente ali. Ao mesmo tempo estava fazendo isso de educação financeira e tal. E aí teve esses 3 reconhecimentos. Só um adendo. Nenhum deles era o meu marido, não. Ainda não era o meu marido. São amigos muito queridos, assim. E aí a gente continuou desenvolvendo algumas coisas. Teve outras oportunidades de incentivo e tal. E começou um projeto grande. Só que aí no meio desse projeto, o Gustavo, ele ficou doente. Ele desenvolveu um câncer. E aí a gente acabou perdendo ele. E, assim, foi muito complicado. A gente acabou muito baqueado com isso. E acabou perdendo um pouco o ânimo de continuar, né? A nossa empresa. Porque Fanbytes era a empresa dele, o Gustavo Camargo, assim, genial. Era o nome que ele trouxe pra gente, de um sonho que ele tinha de criar essa empresa e tal. E aí, isso pegou muita gente. E chegou a pandemia, foi ali em 2019. Final de 2019, aí 2020, chegou a pandemia. E aí foi um momento, assim, de eu refletir sobre o que eu queria fazer. Eu já estava muito desanimada, assim, do que fazer nessa área de games, porque tinha uma mistura ali de luto, de sentir, enfim, de coisas que eu tinha que trabalhar ali, né? E aí saiu o edital da Lei Aldir Blanc, né? Aí meu marido, o Vadson Alvim, ele foi e falou, por que você não tenta fazer algum projeto? Eu falei, não sei se eu quero ainda fazer coisas de jogos. Ainda, né? E por incrível que pareça, eu tava fazendo um jogo, mas assim, eu tava trabalhando como terceirizada nesse jogo, que é o Wish Slug. E tava gostando muito de fazer, mas assim, eu não sabia se depois daquele projeto eu ainda continuaria. E aí eu submeti esse projeto, que era o Neve, que é o jogo que eu tô trabalhando agora, num edital de arte feminina. Aquele edital de arte feminina, que era um valor muito pequeno, mas eu falei assim, vou pegar esse dinheiro e fazer sozinha, alguma coisa. Que aí era uma demo do jogo. E aí, tipo assim, foi o que me reconectou ali. Foi um processo, assim, de cura. O Neve, eu falo sempre isso, assim, porque foi uma coisa que reacendeu uma chama que tinha acabado, assim, tinha abaixado pra mim. E aí eu fiz o Neve, beleza. Entreguei ali o que eu precisava entregar pro edital. E aí eu submeti ele para um festival de jogos, que é o Big Festival, que é o maior festival de jogos da América Latina, que agora chama Gamescom Latam. E aí eu fui selecionada para a mostra Panorama Brasil, que é uma mostra de reconhecimento de jogos de qualidade do Brasil e tal. E eu fui lá ano passado. E assim, foi o que mais assim, me motivou ainda mais. Porque aí eu mostrei para um público mesmo assim, o jogo e assim, tive uma recepção muito boa. E a imprensa, e aí... Que bacana! Que eu mostrei lá no primeiro dia, eu fiquei assim, que bom, é isso aqui que eu tenho que fazer. Até chorei, assim, no banheiro. Lógico, emocionada. Com certeza. E aí é isso, tipo assim, é bom a gente... igual eu falei sobre o Women Games e tal. É bom a gente ter visibilidade, a gente sair... Porque às vezes a gente tá um pouco aqui fechadinho em Goiânia, e aí às vezes participar de alguma coisa assim te coloca no meio de outros criadores, te coloca em diálogo, e você vê que você não tá sozinho. Tem outras pessoas, às vezes, também nesse dilema de trabalhar com equipes pequenas, mulheres trabalhando na indústria de jogos. Então, esse foi um outro start para outra fase da minha vida. Hoje em dia também o João, ele tá trabalhando numa empresa na República Tcheca, muito grande, assim. A Bulas, a Carol Atequita, ela é uma super influencer na área de tecnologia. E ela, nossa, eu tenho muito
orgulho, assim, inspiração nela, né? Porque ela é uma voz muito importante para programadores, né? Que é a área dela. E para mulheres na indústria de jogos, né? Porque ela hoje em dia está trabalhando também na Riot, né? Só que ela trabalha mais com a comunidade aqui do Brasil, com desenvolvimento de recursos para a comunidade, que é muito importante para a Riot, porque ela tem jogos muito grandes que são com muitos jogadores, né? E aí você tem que ter um trabalho ali para lidar com as comunidades, com o suporte para a comunidade. E aí ela atua nisso, que também é na área de jogos. Assim, tem muitas áreas que você pode atuar na área de jogos. E ela é uma influencer, assim, uma voz muito importante, assim, sobre oportunidades para mulheres. E eu fico muito feliz que cada um siga um rumo, assim, e ainda eu considero muito amigos, assim. E a gente está tentando, nas nossas áreas de atuação, na nossa carreira, ainda continuar atuando com games, né? Muito bacana. Nas suas falas, eu percebo sempre que você teve muita inserção em políticas públicas, né, de Sim. incentivo à cultura. Fala um pouco da importância disso no cenário de games. Tem muitas oportunidades? Então, por exemplo, quando... Isso era 2000... Quando que foi a Audio Blank? Eu esqueci. 2021? 2021? Foi, Acho né? que era, né? Então, em 2021 tinha a lei Audio Blank, que era uma lei emergencial, surgiu. E era um cenário que não tinha muitos incentivos para jogos. E também a gente sabia que era um governo que desmantelou ali o Ministério da Cultura, né? O FUNARTE e outras instituições, né? E até anterior a esse governo tinha uma linha de investimento dentro da Ancine, né? Porque o jogo ele é entendido como parte do audiovisual. Seria como se fosse um audiovisual interativo. Entra na mesma linha, né? É. E aí tinha uma linha da Ancine de desenvolvimento de jogos, né? E foi importante para criar jogos grandes aqui e oportunidades de empresas grandes existirem e tal. Mas, assim, foi um incentivo que estava um pouco... Só ele ali, né? Era uma das poucas oportunidades que tinha. E aí, com o congelamento da Ancine durante um tempo, aquilo ali já não existia durante 4 anos. E aí chegou a Aldir Blanc, e a Aldir Blanc também não tinha linha de jogos. Como eu falei, eu entrei numa linha de arte feminina. Porque era muito ampla, assim, crie qualquer coisa. Então, e aí sempre quando eu... Já que deu abertura, né? E sempre quando eu vou submeter alguma coisa, eu tenho um textinho, assim, explicando que jogos são cultura. Segundo a lei tal. Você sempre tem que doutrinar a pessoa que vai avaliar aquilo ali, porque ainda existe um tabu sobre jogos serem entendidos como cultura, né? O jogo está num limbo, assim, que ele não é tão tecnologia para ser incentivada por linhas de inovação e tecnologia das secretarias de inovação e tal. E não é tão cultura, não é enxergado tão como cultura, e aí não tem sentido de cultura. Mas para mim, o jogo, assim, como se entende hoje, ele tá na área de audiovisual, ele é cultura. Claro, tem essas outras aplicações, educação e saúde, mas, assim, para mim é muito importante que ele seja entendido como cultura. E aí, como eu falei, chegou a Paulo Gustavo com esse incentivo para jogos e tal. E hoje, nos últimos dias, foi aprovado o Marco Legal dos Jogos, que é muito importante. Foi uma iniciativa muito importante, assim, para mudar o paradigma para os próximos anos, que são diversos medidas que vão incentivar a área de jogos no Brasil. Uma delas é a criação de uma CNAE própria, né? Uma CNAE própria, que a gente sabe que na cultura é muito complicado. Por exemplo, vai ter uma CNAE para MEI, né? Que é um código da atividade, caso alguém não saiba o que é a CNAE, que a gente usa para ser reconhecido de uma maneira fiscal e uma maneira de desempenho da atividade ali como empresa, como uma produtora numa área, né? E aí a gente sabe que, tipo, no MEI não tem quase nenhuma área de arte, né? Eu acho é muito difícil. Muitas vezes a gente tem que se desdobrar para usar um MEI na área de arte. E aí vai ter esses enquadramentos
que de roteirista, de arte. Então vai ser importante para todas as áreas também de arte, porque vão ter oportunidade desse reconhecimento enquanto empresa, enquanto o do microempreendedor, né, individual, para ele poder ser identificado ali. E também ajuda no mapeamento. Às vezes um incentivo que tinha uma empresa que ela ia incentivar aqui, uma empresa estrangeira, que ela ia colocar dinheiro aqui no Brasil. E ela falou, eu quero o mapeamento da quantidade de empresas que tem de jogos no Brasil. E a gente não conseguia fazer esse mapeamento, porque o mapeamento normalmente se dá pelo cadastro dessas empresas, né? E aí não tinha como fazer esse mapeamento muito bem, né? Era um mapeamento muito irregular. Outras coisas, assim, tem a questão da tributação, que é complicada. Os jogos, eles eram entendidos, aí que a gente tem que desmistificar algumas coisas, assim, dentro de uma área de jogos de azar. Eita! Então, porque ali, tipo, jogo do Tigrinho. Inclusive, eles tentaram pegar esse marco legal para aprovar o jogo do Tigrinho, o jogo do jogos de azar, e foi uma luta, assim, tirar eles dessa questão. Porque a ideia era desvincular disso, porque existia uma tributação a mais, porque existe um conceito de tributação, eu não vou saber dizer direito, de que essas coisas que geram vício, tipo cigarro e tal, tem uma tributação a mais por causa disso. E aí jogos de azar também. E aí desvincular disso e colocar o jogo enquanto cultura e audiovisual. E aí tem uma série de outros benefícios que o marco regulatório vai trazer, que é de incentivo, de abrir linhas de educação também. Então, eu estou otimista que os próximos anos vão ser muito bons. E todo esse novo paradigma também digital, né? Tá muito, muito efervescente. A gente está ficando até maluco, porque a gente quer participar de tudo. E tem que tentar, né? Tem que tentar muito, porque é pouco incentivo para muita artista. Uhum. E muita galera muito boa, mas que acaba não tendo projeto aprovado. Então, a gente tem que ficar tentando 10 para aprovar 2, né? E é como você falou, são passos de formiguinha, né? Então, assim, os passos, eles estão sendo dados, vamos colher essas sementes aí no futuro ainda, mas essa divulgação, ela é importante. E é como você falou, tem que tentar, porque a gente não sabe, né? Você se inscreve ali em 10 para ser aprovado 2. Então, às vezes, muitas ideias legais, sim, tem, mas para colocar na prática, mais complicado. Você fez parceria ali, trabalhos especiais com a Meandra Filmes, Macacoab, né? Aquala Filmes também, que são conceituados no estado e fora dele. Como que foi trabalhar com eles, assim? E quais os projetos legais que você desenvolveu e ainda está desenvolvendo com eles? Então, a Mandra, assim, é a minha escola. Eu sou muito grata por eles terem me acolhido. Eles são pessoas, assim, muito generosas e tal. Porque foi as minhas primeiras experiências de desenvolvimento na área de animação e séries foi com eles, né? Que eu entrei nessa área, eu tinha acabado de me formar. E aí, com eles que eu fui aprender, assim, todo esse processo, linha de produção de animação. E eu me reconheço também neles, é muito bom, assim, ver a história deles, como, assim, eles sonharam com... E são pioneiros na animação aqui em Goiânia, né? Todos nós somos pioneiros aqui em Goiânia, né? Porque Goiânia é muito jovem, a área de artes é muito jovem, então tudo que a gente faz, a gente acaba sendo pioneiro, o que é muito instigante, mas é muito desafiador, né? Sim. E eles foram, assim, pioneiros na animação. E eles é uma escola para todos nós de Goiânia, assim, todo mundo já passou pela Mandra. E com eles eu fiz o primeiro longa de animação do Centro-Oeste. Eles fizeram o Ilha dos Ilus, que aí, como eu falei, juntou toda a galera de animação de Goiânia, todo mundo passou por esse longa. Ele tem um processo de desenvolvimento muito longo, assim, porque a gente sabe que é difícil, né? Assim, você pega um recurso para fazer uma parte, aí você tem que ter mais um recurso para fazer outra parte, aí finalização, e aí distribuição. Então, como os recursos são pequenos, acaba sendo interrompido durante o tempo, né? Mas, assim, eles aceitaram esse desafio muito grande, que é fazer um longa de animação, é muito complicado. E eu aprendi muito com essa experiência de fazer um longa, e também fiz as séries com eles, né? Acho que um grande destaque é o Parque da Delin, que agora tá
nos streams, também passou na TV Cultura e tal, na programação da TV Cultura. Que é super legal, assim, super divertido e foi muito bom de fazer e trabalho numa equipe grande e tal. E agora eu ainda tô com eles numa série de animação que é o Gnax, que eles estão desenvolvendo agora. Também muito legal, porque tem alguns elementos da cultura de Goiânia, assim, ao mesmo tempo é uma história, assim, meio de aventura e tal. E é legal trazer esses elementos, pesquisar esses elementos. E aí tem o pessoal da Macaco Hábil, né, que é o Emerson Rodrigues e a Dani Fiuza. Basicamente, né, assim, igual eu tava falando pro Pedro ali, essa coisa do casal que, que se une, né, eu também com meu marido. Você Gente, também sabe como que é? família aqui. Que é uma coisa muito legal, né, instigante, a criatividade quando ela se une, assim, ela faz parte da nossa mesa de jantar, ela faz parte ali a gente tá a todo momento pensando e confabulando coisas. E a Dani e o Emerson têm essa junção, né? Com eles eu participei do Micronauta, que é um curta que eles fizeram, que ele muito... a cabeça criativa deles é muito legal, assim. Que ele foi feito com uma técnica de microscopia eletrônica. E aí eles, sei lá, pegaram um grão de arroz, filmaram o microscópio esse grão de arroz, e aí o cenário era isso, né? Aí eu fiz só alguns ajustes, assim. E aí, assim, tem todo um trabalho que eles fizeram de cartilha pedagógica e tal. E agora eu acho que já tá na Paulo Gustavo, eles aprovaram para fazer isso como uma série, né? Era um curto e agora é uma série. Eu acho que vai ser super legal, assim. Eu ainda não estou. Se vocês quiserem convidar para a equipe, ainda não estou nessa equipe. Fica a dica. Fica a dica. Mas, assim, eu acho que eles vão conseguir um trabalho muito massa, assim, porque o Emerson é muito talentoso. E essa proposta é muito legal, assim. É outro desafio, né, que era manipular fotos. E com a Caolha, do Yuri, a gente está desenvolvendo a Missão 347, que eu acho que vai ser lançado nos próximos meses, que ele é para TV pública, que era meio que Perdidos no Espaço, só que é uma família alien que cai aqui em Goiás e numa fazenda de agroecologia ali, como que a gente chama isso? Eu esqueci o nome, mas que não é monocultura, né? É um tipo de plantio que você faz variando o tipo de cultura de alimentos e tal. E aí tem essa dona da fazenda, e aí cada episódio eles falam sobre, assim, o alimento, o que é produzido de uma forma bem lúdica, né? E esse eu tenho um amor também. Ai, não, muito legal. Porque foi o primeiro projeto, assim, que eu assumi como... eu fiz o concept dos personagens e fiz o concept dos cenários e produzi os cenários e também geri ali a produção dos cenários com a outra cenarista. Então, assim, é um que eu fiquei mais, assim, ligado na produção, em todas as etapas de produção. E assinar artisticamente, assim, eu achei muito legal. É uma experiência muito nova, assim. E eu sou muito grata pelo Yuri, que também é uma produção com a Amandra, por me dar essa oportunidade. Se o pessoal de casa quiser ver as suas produções, os seus trabalhos, como que eles conseguem te achar nas redes sociais? Então, acho que o Instagram é o mais fácil, assim. Sim. Eu tenho um site pessoal, mas eu preciso atualizar ele. Desenha_me é o meu... desenho.me. Acho que é o desenho_me, que é o meu Instagram pessoal. E agora a gente tá montando um estúdio, porque eu quero parar de assinar as coisas como Michele Santos e começar a assinar de uma forma mais coletiva para agregar as pessoas, né? Uhum. Que é o Ritos Studio, né? Que é Ritos com o _, estúdio com S. Estúdio. No Instagram. Não, pessoal, acompanha as produções dela. Como ela falou, ela é um polvo. Ela faz muita coisa, então tem muitos projetos aí. E eu tenho certeza que vocês vão adorar todos. Então, acompanhe as redes sociais dela, o Instagram, procura lá que vale a pena. E a gente chega ao fim do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que, assim, teria muito mais coisa pra gente conversar, mas de qualquer forma, eu te agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Foi super interessante conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Nem tudo, né, que a gente
chama as pessoas para conversar, a gente conhece Uhum. 100% do que as pessoas fazem e trocar essa ideia, conhecer as possibilidades é muito bacana, é muito legal. Então, muito obrigada, Michele, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E é como eu falei, assim, é muito importante que tenham pessoas, mulheres falando, ó, isso aqui é possível. As outras mulheres vejam e falar, tem mulher ali. E esse espaço vai ser importante para isso, né? Uhum. Que amplie mais e mais e alcance mais e mais sucesso o podcast de vocês. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu te convido para acompanhar nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook e YouTube. E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.